Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros e autores que podem servir de porta de entrada para a literatura brasileira. Para você que está iniciando sua trajetória de leitura, para você que é um leitor que já tem um contato com a literatura estrangeira e quer conhecer um pouco mais da nossa literatura. Este vídeo foi pedido por alguns inscritos aqui do canal, a quem eu agradeço pela sugestão e já convido você a deixar suas sugestões para futuros vídeos. E como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que você possa dar uma olhada nos livros que eu vou apresentar aqui e, se for do seu interesse, que você possa comprar os livros através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Neste vídeo, sempre que for possível, eu vou tentar priorizar as narrativas curtas, os contos, as novelas, porque eu acredito que, para um primeiro contato, é justamente isso que deve estar no seu foco. Afinal de contas, se estamos nos voltando para um público que quer dicas de iniciação à literatura brasileira, nada melhor do que começar aos poucos, né? Lembrando, eu estou aqui focando textos em prosa, tá? Textos narrativos. Eu deixo aqui a dica de uma antologia, tá? Eu não vou indicar antologias ao longo de todo o vídeo, mas eu vou trazer esta primeira dica aqui, que é O Conto Brasileiro Contemporâneo. Este livro é organizado por Alfredo Bozzi, um dos grandes professores de literatura do nosso país, e aqui ele contempla textos de vários autores, tá? Então aqui você vai achar Guimarães Rosa, Murilo Rubião, Lígia Fagundes Telles, Osman Lins, entre outros. Então, por isso mesmo, é uma antologia muito boa para você ter em casa, porque você tem uma pequena biblioteca, uma pequena introdução aí à narrativa curta produzida no nosso país, claro, aqui se detendo em autores contemporâneos, né, autores da segunda metade ali do século XX para cá. Bom, em seguida, não poderia deixar de citar Machado de Assis, que é não apenas o autor mais importante da nossa literatura, como também um autor que, embora tenha escrito no século XIX, eu não acho dos mais complicados para um primeiro contato. É lógico, independente de qualquer leitura que você esteja fazendo, isso aqui sempre será um companheiro seu, tá? Um dicionário é fundamental. Nunca pense que um leitor deve abandonar em algum momento de sua trajetória o dicionário. Existem leituras que fazem você consultar menos, existem leituras que fazem você consultar mais, mas nós nunca abandonamos o dicionário. Então, você vai encontrar alguns termos aqui mais complicados, mas você vai estar com o dicionário do seu lado para que possa elucidar esses termos, essas expressões que não são tão usuais assim para você. E aí, como eu disse, eu vou priorizar as narrativas curtas. Então, eu trago aqui, por exemplo, como dica de obra, todos os contos de Machado de Assis. Isso aqui é um box que sai pela editora Nova Fronteira. E aqui nós temos 3 volumes com contos produzidos por Machado de Assis. E você vai encontrar várias narrativas com uma linguagem simples, com uma história envolvente que vai lhe fazer querer chegar ao fim da narrativa e que vão servir muito bem para esse propósito de aproximar você do nosso cotidiano literário, dos grandes temas da literatura brasileira. Você vai ver, você vai entrar em contato aqui com a época do Império, você vai entrar em contato com a escravidão, você vai entrar em contato com a modernização, início da modernização do Brasil, tudo isso através da literatura. Isso é muito bom, né? Eu deixo aí como dicas alguns contos, como por exemplo A Cartomante, excelente, Conto de Escola, Pai contra Mãe, O Caso da Vara. E aí, num segundo momento, você pode entrar para os romances, né? As narrativas mais longas. Dentro dos romances, sinceramente, eu acho que qualquer um que você pegar para ler, você vai estar fazendo uma boa leitura. Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú e Jacó, Yaya Garcia. Eu particularmente indicaria, não por ser mais simples do que os outros ou coisa do tipo, você também vai precisar uma ou outra vez recorrer ao dicionário, mas eu indicaria Dom Casmurro.
Porque é o romance de Machado, digamos que mais está entranhado na cultura nacional, né? Você vê aquelas pessoas que nunca leram na vida, mas elas conhecem um pouco da história, né? Aquele grande mistério que envolve a obra, eu não vou falar aqui, embora eu duvido que alguém não saiba qual é o mistério ali de Dom Casmurro, né? Mas você vê pessoas que nunca leram, que sabem dessa história. É igual, por exemplo, você vê alguém citando presente de grego, dantesco, coisas do tipo, sem também nunca lerem Dante ou Homero. Faz parte da nossa cultura, né? Machado de Assis, Dom Casmurro é praticamente cultura pop nacional, né? Então fica a dica aí para este grande autor, né? E começando pelos contos e partindo em seguida para a leitura de seus romances. Se no caso de Machado de Assis eu aconselho começar pelos contos, com José Lins do Rego, embora ele tenha narrativas curtas, ele tenha boas crônicas, inclusive, mas eu já aconselho você a começar pelos romances mesmo, tá? Os romances deles são numa linguagem acessível, não acho que são romances difíceis de você entender, tem um bom enredo, tem uma boa descrição dos personagens e dos ambientes, sem ser muito detalhista, à moda dos antigos. Eu indicaria para você começar Menino de Engenho, né? Até porque é uma narrativa curta. Eu me lembro que quando eu li, lógico, eu já estava na graduação em letras e tal, mas não achei uma narrativa complicada. E eu vejo muita gente aí que teve boas experiências com este livro. Mas eu indico dele também O Riacho Doce, que é uma narrativa bem diferente do que você está acostumado. Quando você escuta falar nos autores do regionalismo, você já cria uma determinada expectativa. José Lins do Rego, por exemplo, você já fica esperando aquela história do ciclo da cana-de-açúcar e etc. Mas aqui você tem uma narrativa bem diferente. Ela começa na Europa, vem terminar no Brasil, se eu não me engano em Alagoas, faz um tempo que eu li. Mas é bem interessante, é uma outra faceta de José Lins do Rego que me chamou muita atenção, até porque aqui eu vi o José Lins do Rego com uma capacidade de pintar paisagens, comportamentos, personagens, configurações, uma capacidade riquíssima. Para vocês terem uma ideia, ele descreve uma praia lá de Alagoas num dos trechos aqui do livro, e a descrição que ele faz, você obviamente, né, você vai reconstruindo aquelas paisagens na sua mente, e depois só por curiosidade eu fui procurar a foto na internet, e foi exatamente assim como eu tinha construído a partir da narração dele, era a praia. Então aqui eu vi um narrador que consegue fazer com as palavras o que muitos só conseguem fazer com pincel e tinta. Bom, agora eu vou deixar a dica para vocês de Guimarães Rosa, mas calma, não vou indicar Grande Sertão Veredas, tá? Aqui eu tenho aquela edição que saiu, se eu não me engano, comemorativa aos 50 anos da obra, né, de publicação do livro, um box da Nova Fronteira. Mas eu não vou indicar Grande Sertão Veredas, tá, gente? Até porque muita gente, na minha opinião, vai pelo caminho errado aqui com Guimarães Rosa e já quer começar a leitura do autor pela sua obra mais complicada. Eu acho que Guimarães Rosa pode ser um autor bom para se iniciar na literatura brasileira, inclusive para se desafiar nessa iniciação, mas quando você parte dos contos. E aí eu deixo como dica o Primeiras Histórias. Aqui você vai encontrar muitos contos bonitos. Guimarães Rosa tem uma capacidade de reconstruir a linguagem com uma beleza muito grande, mas também de tratar de temas muito bacanas e levar uma beleza para isso aí. As Margens da Alegria, por exemplo, é um conto muito bonito. Este livro aqui, a leitura dele me acompanhou ali ao longo da segunda metade da minha graduação. Eu andava com este livro aqui para todo canto, estava sempre lendo e relendo os textos dele. Eu entrei em contato com Guimarães Rosa numa das disciplinas que eu paguei com o professor Helder Pinheiro, que mais tarde foi meu orientador no mestrado. Eu já contei aqui a história, disse que ao longo da graduação só paguei 2 disciplinas com ele, uma no começo e outra no fim. A do começo foi justamente a disciplina sobre texto narrativo, e ele trabalhou Guimarães Rosa. Então, começar aqui por Primeiras Histórias. Ele tem outros volumes de contos, por exemplo, Sagarana, mas aí já são contos maiores. Eu indico você começar pelos contos curtos, tá? Contos aqui, muitas vezes, de 3, 4 páginas. E em seguida, eu indico você a partir para este livro aqui. Ele fazia parte
de Corpo de Baile. Aliás, ele fazia não, né? Ele foi publicado originalmente dentro de Corpo de Baile, que é uma obra bem extensa, composta de 6 novelas, que depois foram divididas em 3 partes, ou seja, Manuelzão e Miguelim, Norubuquaquá no Pinhém e Noites do Sertão. No caso aqui de Manuelzão e Miguelim, não é o nome das histórias que estão aqui dentro, tá? Das narrativas. Aqui no caso nós vamos ter Campo Geral, que é a história de Miguelim, e Uma História de Amor, que é a história de Manuelzão. Aqui no caso eles usam só os nomes dos personagens principais. Eu aconselho você a ler Campo Geral, a ler a história de Miguelim, uma história bonita, mas ao mesmo tempo triste, né? Tem ali uma parte extremamente triste. Minha filha leu isso aqui, para vocês verem, minha filha tem 11 anos, né? E ela leu isso aqui no começo desse ano, juntamente com minha esposa, e gostou muito. Depois que você ler alguns contos, depois que você ler Campo Geral, ou seja, a história de Miguelim, aí sim talvez você já esteja pronto para entrar em Grande Sertão Veredas, mas aí já é uma obra de nível avançado. Eu estou aqui dando dicas apenas de obras para um contato inicial com a literatura brasileira. Já que estamos aqui falando de autores que são conhecidos pela dificuldade de suas obras, eu já apresentei para vocês aí o Guimarães Rosa num nível que eu garanto que vai ser bem mais simples do que aquele que você encontraria no Grande Sertão Veredas. Eu vou trazer aqui agora Clarice Lispector. É uma das minhas autoras favoritas também aqui da literatura brasileira, e que eu também indico você partir dos contos, né, e não dos romances. Eu tenho aqui, embora eu tenha, primeiramente eu li Perto do Coração Selvagem, e depois foi que eu fui conhecer os contos dela já ali na graduação de letras. Perto do Coração Selvagem eu li ainda no ensino médio. Mas não foi assim uma experiência fácil, né? Eu tive que lutar bastante com essa leitura. Mas, enfim, fica aí a dica para vocês começarem pelos contos. Eu vou deixar aqui a dica, mais especificamente, de Felicidade Clandestina e Laços de Família. Aqui vocês vão encontrar algumas das narrativas curtas mais conhecidas de Clarice Lispector. Algumas delas, inclusive, estão em livros didáticos. Eu já trabalhei muitas vezes em sala de aula com esses livros, ensino fundamental, tá, gente? Ensino médio, através de textos que estavam no livro didático. Por exemplo, Felicidade Clandestina costuma estar presente, Uma Galinha também costuma estar presente. São textos muito conhecidos. Mas eu também destaco Uma Esperança, bem bacana também, o próprio Laços de Família. Enfim, vocês, tendo acesso a esses 2 livros aqui, vocês vão entrar em contato com várias narrativas curtas, vários contos de Clarice, que não vão ser inacessíveis, tá? Vão sim proporcionar um contato bem prazeroso, bem bacana com a nossa literatura. Vou apresentar agora um autor bem mais contemporâneo, um autor vivo que está aí na ativa, que é o Milton Raton, ou Milton Raton, com o qual eu entrei em contato primeiramente com este livro aqui, A Cidade Ilhada, na época da graduação, mas não foi dica de nenhum professor, nem foi trabalho em disciplina. Eu simplesmente achei na livraria e decidi comprar para conhecer. E gostei muito dos contos. Aqui, no caso, A Cidade Ilhada é um livro de contos, tá? E você vai encontrar aqui muito conto bacana. Uma Estrangeira da Nossa Rua, A Ninfa do Teatro Amazonas. Enfim, tem muito conto aqui, muito bom. Mas eu acho que até mesmo os romances dele já podem ser lidos por alguém que está iniciando. Eu trago aqui 2 irmãos. Lembrando, gente, que leitura, trajetória de leitura é uma coisa que você vai com o tempo aperfeiçoando, tá? Se você tem dificuldade com determinada literatura, com determinada forma de escrita, com o texto literário de um modo geral, não pense que isso vai durar a sua vida inteira. Hoje em dia, eu leio muitas obras que algumas pessoas consideram difíceis e acho tranquilas, justamente por causa da grande bagagem de leitura que eu acumulei. Quando eu estava lá na adolescência, no começo da minha trajetória, não era assim, eu sentia dificuldade. Então, esses passos iniciais que eu estou sugerindo aqui, que outras pessoas podem sugerir também, eles vão fazer com que você, com o tempo, consiga caminhar pelos vários rumos aí da literatura com bem mais facilidade, tá?
Isso é uma tarefa como qualquer outra. No começo você vai mesmo engatinhando aí, cambaleando, caindo, levantando. Depois você vai com a maior tranquilidade, né? É como aprender a andar de bicicleta, né? Então, fica aí a dica para Dois Irmãos, muito bom também, tá? Eu não poderia deixar de citar Jorge Amado. Mar Morto foi uma das primeiras obras que eu li quando eu iniciei minha trajetória de leitor. Não sei ao certo se foi a terceira, quarta, segunda, eu sei que não foi o primeiro, né? Mas, para vocês verem, né, eu estava ali com uma trajetória mesmo bem superficial de contato com a literatura, mas a obra não se apresentou nem um pouco difícil para mim. Lógico, eu já lia naquele tempo com um dicionário perto, né? Sempre reforço isso, tá, gente? Porque tem gente que simplesmente ignora a existência do dicionário e diz, mas tinha palavras difíceis. Claro que tem, né? Você está começando, tudo vai ser difícil. Quando você monta numa bicicleta pela primeira vez na vida, tudo é difícil, mas depois fica fácil. Agora você precisa de ajuda. Bom, e aqui Mar Morto também foi adaptado. Na época eu me lembro que em casa minha mãe assistia a novela da Globo, Porto dos Milagres, né? Eu assistia também, e alguns anos depois eu já estava lendo o livro, né? Então me ajudou, os personagens estavam na minha mente, Guma, Lívia, até hoje, né, eu lembro muito bem do enredo aqui. Isso me ajudou com o contato com essa obra, que eu acabei gostando muito. Eu posso deixar a dica também de Capitães da Areia, embora eu tenha lido e não gostei, mas também foi ali no início da minha trajetória. Eu acho que depois desse livro aqui passou umas 2, 3 leituras e já fui para Capitães da Areia. Não sei se foi a diferença de enfoques das obras, mas muita gente gosta, muita gente indica, e fica aí a dica para você também, tá? Eu queria indicar também aqui A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Pelo próprio título você já vê aí que é uma obra interessante, né? E foi esse livro aqui eu ganhei de presente de uma amiga, e foi uma leitura que também me chamou muita atenção. É uma das, até hoje, que eu mais gosto de Jorge Amado, e que até pelo tamanho, né, você também consegue vencer essa obra rapidinho, com uma linguagem muito simples, um enredo que vai lhe cativar bastante, então vale a pena também. Aqui Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, fora os contos, eu li As Reinações de Narizinho. Na época da universidade, não lembro se foi para uma disciplina, o que foi, eu lembro que eu li naquela época, indicado por algum professor. Mas ele tem várias histórias, né, ambientadas ali naquele mundo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pode ser aí uma boa porta de entrada, afinal de contas, né, nós estamos falando aí de livros infantis. São livros realmente feitos para serem mais simples, né, mais acessíveis. Mas eu deixo aqui a dica dos contos, até porque eu busco sempre priorizar as obras que eu tenho, e eu só tenho dele essa aqui. A outra eu li emprestado, né, de um professor. Uma edição muito bacana da Biblioteca Azul, capa dura, muito bem produzido, e aqui tem muitos contos bons. Monteiro Lobato era um grande narrador, sabia construir personagens muito bem, e os textos aqui presentes refletem isso aí de uma forma incontestável, né? Então, uma das portas de entrada aí, no caso aqui você tem várias, né? Uma delas é a leitura dos contos, nesta belíssima edição, ou se você quiser, você já parte aí para as obras do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por fim, vou deixar a dica dos livros de Lígia Fagundes Telles. Entre os autores brasileiros de minha predileção, ela está ali, certamente no top 3, top 4, tá? Eu tive os primeiros contatos com ela através dos contos. Eu deixo aí, inclusive, a dica do Antes do Baile Verde. Enfim, eu já tenho aqui quase a obra completa dela, que sai aqui por esta edição da Companhia das Letras, faltam só 2 livros. Então tem vários livros de contos muito bons, mas esse aqui é um dos mais conhecidos também, pelas narrativas que tem. É aqui que está o Venha Ver o Pôr do Sol, que é talvez um dos mais conhecidos e mais lidos e mais comentados dela. Muito bacana realmente o conto, né? Tem aí uma similaridade muito grande com um conto de Edgar Allan Poe, se eu não me engano, O Barril de Amontilado. Mas tem outros textos que eu gosto muito, o próprio texto que dá título ao livro. Então essa seria uma porta de entrada para a Lígia Fagundes Telles, mas os romances dela
já são também uma porta de entrada para a literatura brasileira. Eu entrei em contato com Ciranda de Pedra este ano, li, inclusive trabalhei ele aqui no canal, tem um vídeo aqui sobre o livro, e eu achei um livro encantador, né? Se eu já gostava da autora como contista, como romancista, aí que a coisa foi a níveis altíssimos, né? Uma excelente romancista que sabe trabalhar muito bem o psicológico da personagem, em contato com diferentes realidades, uma evolução desse psicológico. Aqui nós temos um romance de formação, né? E o modo como essa personagem amadurece, como ela vai se comportando de diferentes formas ao longo do livro, muito bacana, né? Sabe construir realmente um personagem muito bem. E não é uma narrativa nem um pouco difícil, né? A dificuldade aqui talvez seja, muitas vezes, de você lidar com os sentimentos da personagem, não de você entender a linguagem ou coisa do tipo, né? Então, fica aí também a dica como uma obra introdutória. Bom, é claro que eu deixei aqui de fora muita gente boa, né? Deixei Lima Barreto, deixei Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, autores que podem, sim, dependendo da obra, serem lidos. Os contos de Lima Barreto são muito bons. Eu acho que Raquel de Queiroz não é uma autora difícil. Eu indicaria tanto você começar por o 15, como você pegar aí as crônicas dela, são muito boas também. Mas, enfim, eu tive que escolher, e aqui estão os autores que eu indico para essa entrada na literatura brasileira. Eu peguei tanto autores mais antigos, do século XIX, início do século XX, quanto também um pessoal mais contemporâneo, autores vivos aí que estão ainda publicando, e também peguei várias facetas da nossa literatura, tanto uma literatura mais regional, mais ligada ao povo, com suas riquezas culturais, como uma literatura mais psicológica, mas de modo geral são retratos da brasilidade, né, do que constitui o nosso país, do que constitui os nossos problemas, o nosso modo de pensar, a nossa cultura, o nosso estar no mundo. Desde Machado até Milton Raton, que é o mais, os dois extremos aí, né, de períodos históricos. Todos eles refletem coisas diferentes do nosso país, elementos, questões, temas diferentes, e que vale muito a pena conhecer. Afinal de contas, é a nossa história, é o nosso jeito de ser, é aquilo que nós somos, né, que é compartilhado com vários desses personagens. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de deixar aí seu comentário, se você já leu alguma dessas obras, se você gostou, se você conhece outros autores que podem também servir de ponto de partida, e querendo, você já deixa aí a dica para futuros leitores nos comentários. Enfim, a participação de vocês é sempre muito importante para o canal. Então, eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.